Olá, meu nome é Francisca, moro atualmente aqui em Lisboa, Portugal, e vou falar sobre a minha experiência com a minha primeira consagração da Ayahuasca. Eu não fui com muitas pretensões, fui com pretensão de ter uma conversa interna, que é o que sempre as pessoas que fazem a consagração dizem ter, mesmo que não tenham experiências muito mais interessantes, mas a conversa interna sempre acontece. Então, estava no momento, mais um momento da minha vida, em que eu precisava muito de ajuda, de respostas, e então fui em busca disso. E acreditava também que iria ver eh, mandalas coloridas, algo assim, porque as pessoas que consagram sempre falam que tem essas visualizações. Pronto. Consagrei um lugar que me foi muito bem indicado, isso é muito importante, que vocês tenham essa certeza, que é um lugar sério, um lugar em que você vai se sentir protegido, amparado durante a consagração, ok? Principalmente sendo nós, mulheres, com certas fragilidades, nós sabemos disso, e precisamos de estar em um local confiável, ok? Então isso é primeiramente muitíssimo importante. Ir a um local muito bem recomendado em que você vai sentir essa segurança, ok? E eu fui para esse local, uma amiga me chamou, deu tudo certo para irmos no dia, ainda bem, para ver quando tem que ser e me senti muito acolhida, me senti dentro de uma fraternidade. Quando eu tomei a ayahuasca, primeiramente eu quero dizer que eu não senti aquele amargo que todos dizem sentir, né? Em alguns lugares eles dão as tâmaras, lá eles davam uva para comer após tomar o copinho, né? E quando eu tomei o copo, eu, eu senti assim um gosto de melaços de açúcar. Então, para mim, foi inusitado. Eu não imaginava que ia sentir gosto ou sabor de melaços de açúcar. Eu sou sensitiva, então quando eu entrei no local onde faríamos a consagração, eu já estava sentindo energias muito fortes, já estava sentindo abertura no meu chakra coronário, algo que eu também não esperava, mas pronto, como sensitiva, em qualquer local eu sinto energias. Né? Nesse dia fizeram a consagração com pontos de umbanda, eu gostaria muito de ter feito só com xamânicas, o ritual, mas esse dia escolheram fazer com um ritual com pontos de umbanda. Então, acredito que também por isso as energias estavam bem fortes. Pronto. Então eu tomei, senti aquele gosto de melaço de açúcar e demorou assim talvez uns 20 minutos por aí. Eu já comecei a sentir a ayahuasca agindo em todo o meu corpo. Ela foi assim andando, foi encontrando os caminhos, foi as pernas, foi aos braços, os dedos. Eu senti ela aqui no meu maxilar, o meu maxilar adormecendo, aqui na minha cabeça, dos dois lados, depois aqui no meu crânio. E após isso, eu comecei mesmo a sentir ela fazendo efeito. Então eu comecei a sentir a, a floresta entrando em mim. Foi essa sensação que eu senti. A floresta entrando na minha consciência. Eu vi cores incríveis, folhas enormes assim, folhas de árvores, não sei se eram de árvores, mas eu senti assim a floresta amazônica atuando. Foi isso que eu senti. Enfim, então eu comecei a sentir que minha consciência não estava no meu corpo. Eu estava sentindo que a minha consciência estava para além do meu corpo. Tanto é que quando eu abri os olhos, eu me segurei forte na cadeira, porque eu estava sentindo assim que eu já não estava mais ali fisicamente. Que quando eu fechava os olhos, eu ia para outro lugar. E aí quando eu abri os olhos e via que eu estava ali, tudo bem que
mesmo com os olhos abertos, é tudo assim meio diferente, né? Não, pronto, a gente tá sob efeito, né? Da, do, da ayahuasca, então. Mas estou ali, ok. Mas eu segurava forte na cadeira para sentir que eu estava ali, porque eu fechava os olhos, a consciência viajava. E foi por conta dessa minha resistência, que eu sou uma pessoa assim muito mental, e se eu não fosse sensitiva e tivesse alguns dons, né, mediúnicos aflorados, eu não acreditaria em nada disso, porque eu sou muito mental. Então, por ser muito mental, e fiz resistência ao trabalho da ayahuasca, eu comecei a passar mal. E assim, isso é concepção minha, tá ok? Pode outras pessoas com mais experiência falarem outra coisa. Mas pela experiência que eu tive, o que eu senti é que que se nós dermos resistência ao trabalho da ayahuasca, é quando nós começamos a passar mal. Pelo menos foi assim comigo, ok? Pode ser que com outros seja diferente. Então foi isso que eu senti. Pelo fato de estar querendo dominar a situação, me sentir presente, quando na verdade eu tinha que me entregar à experiência, então foi aí que comecei a passar um pouco mal, sentir as náuseas, sentir um pouco da peia. Eu acho que o que falam que a peia é isso. Começar a passar mal. Bom, e aí eu sei que tive sim a conversa interna de coisas recentes que estavam acontecendo comigo. Então, por quê? Porque eu falo mais recentes? Porque eu sou uma pessoa que tento trabalhar minha espiritualidade e tento estar sempre ressignificando os meus acontecimentos, que são muitos, todas as situações, todas as pessoas, tudo que me acontece, eu vou tentando sempre ressignificar, tá bem? Então, o processo que eu tive ali para ressignificar eram coisas mais recentes, que ainda não estava bem trabalhado. Então, foi essa conversa interna que eu tive dos assuntos mais recentes. Tive a presença da mãe Gaia, né, a mãe natureza. Ela mostrou um símbolo único, que eu não vou compartilhar, porque eu fico muito feliz que ela tenha compartilhado comigo esse símbolo único, se representando, né, com um animal muito específico, mitológico, envolvendo a terra, e foi realmente lindo. Conversou comigo, me disse que eu deveria aceitar ser filha dela, não ficar procurando a minha essência em outros locais, porque eu também acredito em ufologia e hoje em dia acredito na ufologia por conta das minhas experiências também, ok? Então, gente, só para falar, não tava passando ninguém aqui nesse parque, ninguém. Não tinha nenhum barulhinho. Eu fui começar o vídeo, começou a passar muita gente, fazer barulho, avião, mas pronto, vamos lá. É assim. Então, eu acredito na ufologia por conta das minhas experiências, ok? Não acreditava em nada, em absolutamente nada disso. Então eu entendo quem não acredita. Então ela me disse para não ficar procurando minha essência em outros locais, para eu aceitar que eu sou filha dela. E isso me aqueceu muito o coração, sabe? Eu me senti amada, aceita, porque eu nunca me senti daqui do planeta, eu nunca me senti assim, eu adoro Gaia, amo a natureza desde criança, mas eu nunca me senti pertencente a esse sistema, né? Então me senti muito envolvida por uma mãe me acolhendo naquele momento, aquele símbolo lindo que ela me mostrou. Bom, em seguida eu vou tentar resumir um pouquinho, né? Porque a experiência para mim foi muito longa. Todos já tinham passado pela experiência, já estavam conversando, contando o que tinha acontecido, como que foi em volta da fogueira. E eu fiquei ainda horas depois sobre o efeito da ayahuasca, justamente por ser resistente, ok? Pronto, e quando eu parei com minha resistência, foi que realmente eu senti que voltei. Então, ou seja, a experiência foi um pouco longa, mas vou falar só os pontos mais essenciais e que eu sinto que eu devo contar. Pronto, então, enquanto eu estava ali, na força, lá dentro da cabana, né, com a fogueira ali no meio, o pessoal todo nas suas experiências, eu olhei para o meu lado esquerdo e eu vi um homem de branco
tipo uma túnica branca, moreno, do cabelo preto liso, um nariz assim comprido. E aí eu pensei, ué, quem é esse homem, né? Porque a gente teve muitas horas antes da consagração conversando numa roda assim enorme, cada um sentado nas cadeiras ou nos colchonetes. E deu pra visualizar muito bem todo mundo. Tinha mais mulheres que homens. Então, homens eram poucos e eu consegui visualizar bem todos que estavam ali. E aquele homem não era nem de perto parecido com os poucos homens que estavam ali. E aí eu fiquei, quem será esse homem, né? E aí eu virei novamente, tive mais algumas visualizações. Quando eu virei para a esquerda novamente, ele estava sentado, e aí eu consegui visualizar ele bem, né? Ver melhor. E aí eu vi que na verdade ele era um índio, um caboclo, mas era mais parecido com um índio americano do que um índio. Não era índio brasileiro, era um índio mais americano. Aquele nariz assim comprido, com a ponta assim fina, muito interessante. Aqui ele não tinha cabelo aqui, olha, ele só ia ter cabelo tipo como se fosse uma testa muito alongada ou pouco cabelo aqui em cima. E aí o cabelo dele começava mais ou menos aqui até lá, bem longo, preto e alguns fiozinhos bem grisalhos. Poucos fios, mas bem luminosos, bem grisalhos. E aí eu fiquei espantada de ver que era um caboclo, fiz reverência, né, para ele também fez para mim. E aí foi que eu vi, comecei a ver que na verdade era uma menina que eu conheci lá, se chama Tanara. Eu tô falando o nome dela, mas acredito que eu possa falar, ela não vai ficar chateada. E eu vi por quê? Porque ela começou a deslocar, como ela estava se movimentando assim na cadeira, aí eu vi que era ela, porque o físico dela se deslocou dele. Aí eu vi o cabelo dela cacheado, loiro, né, com as mechas loiras que ela tem. Pronto, eu vi que era ela, não era o índio com cabelo liso, bem comprido, preto e tal, com aquele nariz, tudo. Só pra não esquecer, o primo dela, depois de tudo, que a gente ainda ficou lá conversando um pouco, ele falou que viu um homem, tal, e aí quando ele começou a falar mais assim como esse homem era, as características físicas desse homem, foi que eu percebi que se tratava também desse mesmo caboclo que eu vi. Então eu achei isso muito inusitado, muito importante ele também ter visto esse caboclo para dar força, não que eu precisasse, né? Mas é muito bom quando a gente tem assim uma experiência mediúnica e tem alguém para reforçar aquilo que a gente viu. Para nós mesmo é importante, né? Para não pensar assim, ah, fui eu que inventei, eu estava sob o efeito da ayahuasca, isso foi invenção minha, entende? Pronto. E aí eu comecei a passar mal, começou a tocar ponto de caboclo. Oh, caboclo, meu Deus. Começou a tocar ponto de Exu. E aí comecei a passar muito mal, muito mal. A energia muito forte, eu não tava aguentando porque eu já tava sentindo as energias desde que eu cheguei lá. Então quando começou a tocar ponto de Exu, eu comecei a passar mal. A passar mal, gente, é porque a energia é muito forte, tá bem? Não estou, pelo amor de Deus, falando mal dos Exus, cada um tem seu trabalho, né, na espiritualidade. É porque a força. Eu já estava sob o efeito da ayahuasca. Há energias muito fortes, e ainda com a energia bem forte, né, dos Exus, então eu comecei a passar mal. Aí eu saí da cabana para tentar vomitar, não consegui, só saía um pouco de água, que era a única coisa que eu acho que tinha ainda no meu estômago. E eu fui muito amparada pela Michele, né, do Arco-Íris. Para quem quiser, estiver aqui por Lisboa, eles ficam em Setúbal. E eu, gente, super recomendo, tá? O Espaço Arco-Íris com a Michele e o Carlos, maravilhosos. Também tem uma amiga deles, que agora fugiu o nome, que me amparou muito também. Ela também ajuda nas consagrações. Então ela me abraçou muito, me amparou muito. Eu precisava muito desse amparo. E aí, em seguida, que ela viu que eu estava um pouquinho melhor, eu fui ficar perto da fogueira, do lado de fora. E antes de ficar na fogueira, sentar, eu comecei a andar. Não tinha muito, o espaço não era muito longo, muito grande para andar do lado de fora, até porque é para nossa segurança, né? Não andar muito ali sozinho, sob o efeito da ayahuasca. E aí eu vi embaixo de uma árvore uma cabocla.
Só que eu quero enfatizar, tá um pouco longo o vídeo, mas eu só quero enfatizar que quando eu vi a cabocla, é, gente, foi incrível, porque assim, eu senti, naquele momento, eu senti ainda mais que eu estava num, como, não sei se é um universo paralelo, ou se eu tava em um cenário à parte, foi assim que eu senti, eu tava em um cenário à parte da, do que estava sendo, do que estava acontecendo ali, do pessoal sob o efeito da ayahuasca, lá dentro da cabana, né? Eu estava num cenário à parte. Eu sabia que eu estava num cenário, é, numa divisão dimensional, por assim dizer. Então, eu achei aquilo incrível, incrível, né? Eu fico pensando como que médiums que tem a mediunidade muito ostensiva, que tem visões, né? Talvez eles sintam isso que eu senti nesse momento. É incrível, incrível. Pronto. E aí eu vi essa cabocla, ela tinha o cabelo assim, ou era aqui no ombro, ou é que eu só vi por aqui, tava muito escuro. Aí o cabelo dela era assim meio desgrenhado, sabe? Como se fosse assim meio cacheado, um cacho largo, mas estava meio desgrenhado, também tinha uns fiozinhos brancos. Ela estava sentada em posição de índio e na frente dela tinha uma caixa de madeira com algumas pedras e cristais. E aí o que eu senti é que ela estava fazendo um trabalho energético ali embaixo da árvore. Ela estava fazendo um trabalho energético para o local, para todo o local. Era isso foi isso que eu senti que ela estava fazendo. Ok? E assim, não vi muitos detalhes da cabocla porque estava muito escuro, mas eu acredito que ela estava assim com uma túnica também, mas não era branca, igual do caboclo. Ela estava já com uma túnica mais colorida, mas também não posso dar detalhes. Aí, quando eu visualizei perfeitamente ela e tal, foi quando eu vi que, na verdade, era uma das meninas. Ela estava passando muito mal. Ela estava vomitando num balde. Porque eles dão um baldinho pra todo mundo, né? Pra quando for vomitar, vomitar dentro daquele baldinho. E ela tava mesmo vomitando, 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 vomitando. E pra mim que ela tava com a mão, assim, segurando alguma coisa. Foi muito interessante. Mas como tava muito escuro, eu também realmente não consegui ter uma visualização tão perfeita. Mas aí eu vi que era uma moça com cabelo loiro, ou seja, nada a ver, absolutamente nada a ver com a cabocla, tá bem? Não tive uma referência da pessoa para dizer assim, na verdade alucinou e viu outra coisa. Não tinha nada a ver com ela, absolutamente, a cabocla. E eu vi detalhes, assim, apesar de estar muito escuro, eu vi a cabocla muito, muito detalhada. E aí, como eu fiquei muito tempo ali parada na frente dela, né, achando aquilo tudo muito louco, aí ela disse assim: eu estou bem, não precisa se preocupar, né, a menina. E aí nisso eu vi que eu não ia visualizar mais a cabocla, eu perdi aquela sensação interessante, né? E aí eu saí de perto, fui sentar na fogueira, continuei tendo visualizações, mensagens, muita resistência da minha parte, foi quando eu passava muito mal, muito mal, muito mal. Sentia uma desconexão muito grande do meu corpo, sentia que ia sair do meu corpo, assim, ia sair, como é que eu digo? Eu tava morrendo de medo, gente, de não voltar, eu tava morrendo de medo de ficar presa naquelas dimensões loucas que eu tava passando, sabe? Via muita coisa, via não tem como explicar, assim, era muita coisa louca. E aí eu fiquei, assim, com muito medo de ficar presa ali. Novamente, a minha resistência ao trabalho da ayahuasca, às visualizações, me fez ter a peia. Foi isso que eu sentia, foi a minha resistência, né? Tanto é que Gaia ainda me passou umas mensagens e ela disse assim: enquanto você não aceitar, você não volta. Você tem que aceitar. Você tem que ser feliz aqui na Terra. Você não pode ser infeliz aqui. Você não pode sentir que aqui é uma prisão. Você não pode sentir que aqui você é infeliz. E sabe que é muito louco, gente? Que ai, meu Deus, a seguir disso, eu tive uma visualização que eu gostaria de não comentar. Eu sei que é chato, eu detesto quando fazem mistério nas coisas que eu sou muito curiosa, mas eu tive uma visualização justamente que estamos mesmo dentro de uma Matrix, tá? É só isso que eu quero. Parece papo de louco,
Eu sei, tá? Porque eu não acreditava em nada disso. Eu só acredito em tudo que eu acredito hoje por conta das minhas experiências. Senão eu não ia acreditar no que os outros dizem. Estou partilhando a minha experiência para quem tem curiosidade ou para quem teve alguma experiência se sentir, sentir assim, olha, realmente faz sentido para mim também o que essa menina está dizendo. Ou para outros que falam, olha, essa menina é totalmente louca, está querendo chamar atenção, também não tem problema. Também pensaria assim, acredito eu, se eu não tivesse as minhas experiências, tá bem? Mas foi isso que eu senti, que aqui eu tô sentindo assim, gente, enquanto eu tô falando, tô sentindo muito deslocamento áurico, tá? Mas enfim, então assim, eu senti isso, que a gente tá mesmo dentro de uma, vamos dizer, Matrix, para ficar mais fácil de entender, mas não é bem isso, tá bem? É como se estivéssemos, meu Deus, como pode ter aparecido tanta gente de uma hora para outra? Estamos mesmo presos dentro de uma, vou colocar uma escola, tá? Para não ficar chato, para não ficar, para não ficar assim revoltante. Uma escola. É isso. Temos que aceitar. Foi essa mensagem para eu poder voltar. Todo mundo lá já conversando e rindo, só eu. A fogueira já tinha até acabado e eu ainda na força. Enquanto não disse assim, ok, aceito, e mesmo sabendo que estamos dentro de uma matrix, eu aceito e a minha vivência e continuarei na minha vivência. Tentarei ser o mais boa moça possível, porque eu sinto que é isso que eles querem, né? Que eu aceite, simplesmente seja obediente. Mas não tô falando ele, gente, ó, começa a ficar maluco, né, o vídeo. É assunto para outros vídeos esse. Mas foi maravilhosa a experiência no sentido do encontro com Gaia, um encontro da conversa interna, que isso realmente vai acontecer, mesmo que a pessoa não tenha nenhuma visualização mediúnica, nada, mas o conversar consigo mesmo acontece. Acredito que isso é mesmo da própria ayahuasca, todos vão ter, então eu recomendo. É uma psicologia única, gente, é uma terapia única que se possa ter. Então façam, façam, façam. Quem fala mal da consagração que teve é porque ficou na peia, ficou só na peia porque ficou resistindo, porque não quis ressignificar o que estava sendo mostrado. E quanto mais coisas ruins que tem dentro de nós, mais difícil é, ok? Então pessoas assim que tem muita coisa para ressignificar vão ter peia, gente, vão ter peia, vão ter muita peia. Então, tem pessoas que saem traumatizadas e não querem mais, porque viu muita coisa dentro de si que não queria ver. E em vez de ressignificar, ser humilde e falar, ok, vamos trabalhar isso, eu vou trabalhar isso, que foi o que eu fiz, né? Tá bem, eu vou trabalhar isso. Ok, ok, eu aceito, vou trabalhar mais isso também. A pessoa resistiu e caiu na peia e não voltou. Não voltou assim. Voltou, mas voltou sem ressignificar, entendeu? É isso que eu vejo de pessoas que falam mal, que têm a consagração e falam mal. Porque, em geral, as pessoas sempre falam muito bem, mesmo que tenham várias peias. Porque não quer dizer que a pessoa espiritualizada e tudo que não vai ter peia. Vai ter. É processo, são processos, né? A gente tem que ter a humildade de ressignificar. Tentar, pelo menos, ressignificar o que nos é mostrado, tá bem? Mas tem experiências maravilhosas de pessoas que eu ouvi. Inclusive, uma das meninas que foi comigo tem um livro das experiências que ela tem já há anos, né, consagrando. E quem quiser saber, eu posso pedir para ela o link da compra do livro em PDF, tá bem? E é isso. Obrigada. Desculpa pelo vídeo ter ficado longo. E comentem o que achem e compartilhem, por favor. Pode ser que mais alguém se identifique. Obrigada.